Estamos muito bem. É por isso que estamos a dizer. Olha, ainda bem, sou realizador, que pôs a bonita cara da nossa convidada, Alexandra Vasconcelos. É para lá que vamos. Um aplauso. E eu sei muito bem o que é que vai fazer, que eu já o conheço. Sei muito bem o que é que vai fazer. Sabe muito bem o quê? Sei muito O que é que a bem menina vai sabe muito fazer. bem? Não sei. Quer explique. apostar? Eu Diga. até escrevia num papel. Então, mas o que diga é que lá, o que menino ainda vai não escrever. Portanto, o menino vai dizer que as suas meias estão a fazer panda com o vestido da doutora Alexandra. Ah, não, por acaso não. Eu agora vou só ser discreto. Não, não é isso. Podem filmar. Comem à vontade, não pagam mais. Exato. Vá, chegar aí à sua meia para casa. A meia é bonita. Realizador, vai lá, vai lá. A meia é bonita e a meia é luxo. sedosa, é assim... Agora pergunta à doutora Alexandra Vasconcelos o que é que aconteceu no outro dia. O que é que aconteceu no outro dia, doutora Alexandra Vasconcelos? Eu não queria falar nisto, mas estão a obrigar. Doutora Alexandra, eu vou o que é que contar, aconteceu eu no vou outro contar. dia? Estava aqui em conversa com o Nuno e estava a dizer, olha, nas suas meias estão a fazer moda isto. Eu acho que qualquer dia aí os teenagers todos vão usar meias iguais às suas. Isto Claro. porquê? Porquê? Isto porquê? Porque eu estava a fazer compras com os meus filhos e de repente os meus filhos olham para uma montra que um expositor cheio de meias dessas assim, meias esquisitas. E os meus filhos... Ignomínia! Traição! E os meus filhos dizem assim, oh mãe, a mãe não quer comprar umas meias destas para oferecer ao seu amigo Nuno? Pumba! Mas não comprou. Ainda. Foi uma pena. Ainda porque eu não sabia. Pois, ainda. Mas, ó, eu vou doutora, estudar o quando assunto. comprar, Eu vou compre estudar sempre o dois assunto. pares iguais. Lá está. Porque ele gosta de repetir as meias de um dia para o outro e assim, e assim pode lavar. Isto é bullying. Isto é bullying. Dois Isto não vai pares ficar iguais, que assim. ela se ia repetindo, mas repete lavadas. Assim, pronto, assim resolvi o problema. É que efetivamente eu não comprei, que pensei, eu não tenho tantas meias daquelas, E vou tenho. comprar umas iguais. Não, mas não. dadas por Então, si mas não são- tinha problema. Dadas por si vão ser especiais. Exatamente, exatamente. Vão ser usadas 3 dias seguidos. Ora, Bom, bem. ora bem, eu como já estou a ficar aqui com o estômago às voltas, é ótimo este tema que vamos ter, porque vamos falar de alimentos que melhoram a digestão. Rir é bom para a digestão, por exemplo. Rir é bom para tudo. Também é verdade, é Não bom é? para a alma. Rir É bom para a verdade, alma isso e tudo o que mas é bom. às vezes nós rimos tanto que até dizemos, até nos dói o estômago de Mas tanto é uma rir. dor boa. É uma dor boa. É Em vez de uma fazer dor abdominais, é outro tipo de É abdominal, outro não é? tipo de Nós dor. temos tanto à vontade com a doutora Alexandra Vasconcelos e presumimos que é em casa também, que nem dissemos que a doutora Alexandra Vasconcelos é das clínicas Viver e é especialista em medicina integrativa e anti-envelhecimento. E por isso Isso mesmo, é para maravilhoso. envelhecermos mais lentamente, é bom fazermos uma belíssima digestão. E é por isso mesmo que temos este Vamos tema hoje hoje. falar sobre este Muito tema. bem, então como é que nós A podemos digestão, fazer sabe isso? que na consulta acontece imenso. Muitas vezes a maioria das pessoas não conseguem digerir. E muitas vezes, eu acho que é importante chamarmos a atenção para isto, as queixas intestinais, que também muitas pessoas têm, não é? Barriga inchada, não conseguem ir à casa de banho, as fezes não são normais, ou então vão demasiado, têm muita diarreia ou muita obstipação. Sim. Muitas vezes esses problemas intestinais começam no estômago, na digestão, porque as pessoas digerem mal. Começam na boca com aquilo que Essa comemos. na boca, exatamente, com aquilo que comemos. Eu queria, se calhar, hoje chamar a atenção para um aspecto que é muito comum e que eu vejo muito na consulta. Eu trago sempre estes temas Claro. para tentarmos esclarecer as pessoas e ajudar as pessoas que nos estão a ouvir, muito por aquilo que me pedem a mim no dia-a-dia na consulta. Claro. E o que eu vejo muito, e isto também os números provam e mostram isto, a maioria das pessoas, ao contrário daquilo que nós pensamos, têm um estômago alcalino e não ácido. Muitas pessoas dizem, eu tenho acidez, tenho gastrite e tenho o meu estômago, tenho muita acidez. Sim, sim. E quando nós vamos investigar, as pessoas não têm acidez. A maioria das pessoas, e depois dos 40 anos especialmente, começamos a ter uma déficit de produção de ácido. Nós sabemos que o nosso estômago tem que ser ácido, Que é para digerir os que é para alimentos. conseguirmos digerir Claro. e para as enzimas que ajudam nos processos digestivos estarem ativadas, porque senão as enzimas não. As enzimas funcionam num determinado pH. Porque esse ácido não pode ter refluxo, não é? Porque isso é que nos pode incomodar. O problema é esse, mas porquê que tem refluxo? Essa é uma questão que é um paradoxo, isto é um mito. É um mito, eu no meu livro tenho algumas páginas que dedico a este tema, porque as pessoas estão... A medicina clássica fez-nos crer muitas vezes coisas ao contrário, em relação a este aspecto. E põe as pessoas a tomar omeprazol ou outra substância, passa aqui a publicidade das substâncias, outras substâncias que a maioria dos portugueses infelizmente tomam, substâncias para alcalinizar o estômago. E o processo deve ser precisamente inverso. Temos que acidificar. Nós temos que acidificar o estômago. E eu vou tentar, de uma forma clara, tentar que sigam o meu raciocínio Muito e bem. que percebam isto. O Estamos nosso estômago, preparados. então vá.
esta história aqui. Estamos Eu acho que é preparados. importante percebermos isto. Claro. Se nós percebermos, o nosso corpo é tão simples, muitas vezes nós complicamos. O estômago das pessoas foi feito, o normal é termos um pH de 2, baixo, ácido, para conseguirmos digerir. 1,5, 2. O pH do esófago é 6,5. Há uma grande diferença entre o estômago e o esófago, certo? Certo. Agora é assim, se eu tenho um pH de 2,5, de 2, 1,5, o que eu tenho no estômago digere bem, a comida digere bem e não vem para o esófago. Está perfeito. Certo. O que acontece, na maioria dos casos, é que o nosso pH do estômago, em vez de estar a 2,5, está a 4 ou 4,5. Então, a 4,5, esta válvula daqui, que é o cardio fecha, abre. A 4, temos 4 que vem para um pH de 6. 4 num pH de 6, dói, arde, é ácido. Pronto, Ok? Esta é a explicação. Portanto, o que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que fazer? Acidificar o estômago para conseguirmos ter uma boa digestão. E isso consegue-se fazer só através dos alimentos? Conseguimos fazer através dos alimentos, ingerir alimentos que nos ajudam. O limão, e eu trouxe aqui o limão, é uma boa técnica. O limão é ácido, acidifica o estômago, ainda que alcalinize o nosso corpo pela concentração de minerais. Se nós medirmos o pH do limão, limão é ácido, mas depois alcaliniza o corpo. O que pretendemos aqui, em termos de estômago, é que o limão é que ajuste o pH do estômago. Por isso é que a doutora recomenda sempre aquela aguazinha com limão. Exatamente. Ou então fazer limão, por exemplo, quem come carne, quem come peixe, quem tem uma refeição, devemos sempre acompanhar com o limão. Exatamente. Okay? Porque o limão, o pH ácido, vai nos ajudar a digerir a carne. Por exemplo, as pessoas que... Uma forma simples de ver. As pessoas que têm fezes que cheiram muito mal, é um sinal de que o nosso pH do estômago não está bem. Estão a ver como é que as coisas estão interligadas no nosso corpo? Porquê? Porque se eu não tenho um pH ácido no estômago, eu não consigo digerir as proteínas da carne, por exemplo, entramos num processo de putrefação e o que cheira mal nas fezes é o processo de putrefação das proteínas. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Mas é quando comíamos muitos vegetais, as nossas fezes cheiravam pior. Porque entre a fermentação, se não tem uma boa flora intestinal. Porque nós temos de um lado putrefação e de um lado fermentação. Depende do lado do intestino. Ou seja, a quantidade de tempo que fica no estômago e esse tipo de alimentos. E que não são digeridos. Exato. E depois acabam por ir para o intestino mal digeridos. Claro. E por isso é que eu comecei a minha conversa a dizer que muitas vezes o intestino incha, temos problemas de obstipação, problemas de diarreia, problemas de fezes, que percebemos que o nosso intestino não está bom. E muitas vezes começa no estômago. Exatamente. Okay? Portanto, o limão é uma boa solução para termos o nosso estômago a funcionar bem. Bem, ácido. É o que se pretende, é ter um estômago ácido. Até porque a maior parte das gastrites são gastrites por hipocloridria, ou seja, por pouco ácido. E são gastrites atróficas, provocadas por pouco ácido. Nós temos que fazer é acidificar, na maioria dos casos. Claro que há casos pontuais de hérnias do hiato, etc. Mas a maioria dos casos é por aí que nós temos que começar. O sumo de laranja substitui o de limão ou não? Não. E o kiwi? Também não. Limão. Para acidificarmos, limão. E há um outro ponto muito importante em termos de pH. Nós todos sabemos que há uma bactéria que é a Helicobacter pylori, que a maior parte das pessoas já ouviu falar, que está associada à gastrite, está associada até inclusivamente ao cancro do estômago, e essa bactéria sobrevive em pH alcalino. Claro. É uma forma simples da gente até erradicar a bactéria. Normalmente vamos antibiótico. O que acontece é que não corrige o pH do estômago e essa bactéria acaba por a pessoa ter um ambiente favorável. E torna mais resistente. Estamos a alimentar a bactéria em vez de matar. Se nós baixarmos o pH, conseguimos que a bactéria morra. As bactérias, isto é como a lógica das piscinas. O pH controla muito a proliferação dos micro-organismos. Falar em pH das piscinas e tudo isso, beber água às refeições, sim ou não? Não, de todo. E vou Durante a refeição? Não. É um dos fatores que contribui para uma má digestão. Entendendo esta lógica do pH e das enzimas, eu acho que dá perfeitamente para entender. Se nós bebemos água à refeição, vamos diluir os nossos sucos gástricos. Exato, que a água é alcalina, exatamente. Ou alcalina, não, a água tem sempre um pH, infelizmente não é alcalina. Nós até devíamos beber água alcalina fora das refeições, porque a água alcalina vai alcalinizar o nosso corpo. Agora, a água que nós bebemos normalmente é a água que tem um pH entre 5 e 6. Portanto, é sempre mais alcalina do que o pH do estômago. E o que vai fazer é que vai diluir o suco e o ácido clorídrico.
E então vai obrigar o nosso estômago a produzir mais ácido. Entretanto, a pessoa está com a comida no estômago, o estômago está... E um copinho de vinho tinto? Um copinho de vinho tinto já é uma coisa mais simpática. Moderadamente. Não altera muito o pH. Não altera, é antioxidante. Então, vamos lá ver, já falámos do limão. Falámos da água. A água, além de diluir, dilui também a concentração das enzimas. Sim, faz sentido, não é? estamos a pôr Faz um todo líquido. sentido. E há uma outra questão que é importante, que é assim, a principal enzima digestiva, a principal enzima que nos ajuda na digestão chama-se pepsina e ela tem uma pré-enzima que a ativa em pepsina. Para eu ativar e ter esta pepsina, que é super importante para a digestão, e depois vai ativar uma cascata, são 9 enzimas pancreáticas digestivas. Para ativar eu preciso de um pH ácido. Pois, lá está, precisamos Lá está. de E o que estômago. caixinha é essa? Antes de passar, vou passar à caixinha. caixinha, mas antes de passarmos à caixinha, esqueci-me, queria também avisar alertar para um ponto que é fácil. Quando as pessoas não conseguem ter o estômago ácido, e se o limão não for suficiente, existe uma substância muito simples, muito fácil e de acesso fácil, que existe nas lojas de produtos naturais, etc., que se chama cloridrato de betaína. Cloridrato de betaína. Cloridrato de betaína. Fazer o cloridrato eu prescrevo muitas vezes. É um pó? É um comprimido que muitas vezes vem associado à pepsina, que é a tal enzima. E se nós tomarmos um comprimido de cloridrato de betaína no meio da refeição, portanto, quando começamos a comer, tomamos o comprimido, são 200 a 300 miligramas, ao almoço e ao jantar, e vão ver que a digestão é completamente diferente. E o nosso sistema digestivo muda, porque digerimos bem. Oh, doutora, e coisas assim mais simples, daquelas que nós vamos ao supermercado e compramos? Estes brotes O limão? que existe, por exemplo, estes brotes que existe uma série de frutos, antes de passarmos aos brotes, todos os que têm enzimas digestivas, as papaias, o ananás, os legumes, as fibras solúveis, tudo isso são alimentos que ajudam muito na digestão. Portanto, a papaya, o ananás... As fibras, as frutas, a banana. A banana nós associamos muitas vezes à banana o potássio e magnésio, mas esquecemos que a banana tem muita amilase, ou seja, tem uma proteína, também uma enzima digestiva. Portanto, a banana também ajuda na digestão. Ou seja, portanto, fruta durante as refeições ajuda Fruta ajuda, a fibra, especialmente a fibra. E fora os das refeições, fermentados, continuamos a comer a fruta ou não? Fora das refeições, continuamos a comer a fruta. Eu gosto das frutas mais para o fim do dia, pela questão da crononutrição. Nós usamos muito os alimentos à hora certa do dia para respeitar o nosso ciclo. E, portanto, acho que os açúcares, esses açúcares mais para e a tarde. as frutas devemos comer no início da refeição ou no final da refeição? Quem tem problemas de digestão pode comer durante a refeição. Sim. O ananás, por exemplo, durante a refeição ajuda. Há uma outra coisa hoje que ajuda muito, são estes brotes que eu trouxe hoje. Brotes? Sim, são germinados. Germinados, o que é que são germinados? Os germinados é o início da germinação de uma semente. É quando ainda está a crescer, não é? Quando ainda está a crescer. Podemos abrir só para... Os germinados... É uma estufa? Isto é um germinador. Eu trouxe o meu, que eu tenho lá em casa. O que eu faço. Foi o meu presente de Natal este ano da minha filha. Que engraçado. Então eu mando E é um para aí. germinador. Eu ponho aí sementes, é isso? Eu ponho aqui as sementes, mas podemos fazer isto sem ser um germinador. Se tivermos um frasco de vidro, Isto é os chamados podemos biovivos. Isto são os vivos, são os alimentos vivos, exatamente. Estes brotes são de brócolos. Calcula-se que têm, em termos de concentração de nutrientes, podem ir até 100 vezes mais concentrado. Portanto, vejam, se os brócolos têm uma substância que são os sulfuranos, que ajudam muito, então está descrito que têm uma ação anticancerígena, e está descrito também que estes brócolos que podem controlar o crescimento da Helicobacter pylori. Sim, a tal Se eu pylori. tiver isto em concentração, em rebentos... Doutora, mas explique-me lá, Vou explicar. como é que eu compro isto? Quer dizer, como é que eu ponho isto a germinar? Vou comprar. Eu compro ou já germinados, que são caros, hoje em dia ainda são caros. Certo. São alimentos vivos, são ótimos, são caros e não duram muito tempo. Temos outra alternativa, que é fazer em casa. Certo. Ou num germinador ou nos frascos de vidro. Mas compro quê? Sementes? Compra ou sementes ou põe a germinar o próprio do feijão. Por exemplo, o azuki, o feijão azuki, que é aquelas bolinhas verdes, ou o arroz, ou qualquer feijão, ou as lentilhas. E depois como é que como isto? Depois apanha aqui, E põe na salada, aqui já põe na está, sopa. apanha, pode guardar no frigorífico. Como cru. Sim. Cru e vivo, que ele ainda está vivo, não é? Pois. Está a ver a diferença, o que é comer um alimento vivo. Mas não tem terra, não tem nada. Portanto, Não tem é só nada, pôr tem aqui as água, sementes. umidade, só umidade. Só umidade. Nós fazíamos esta experiência do feijão na escola Exatamente. primária. Como é que nós fazemos o feijão? É simples, sem ser com germinador. Tem um frasco, põe Punhamos um põe de algodão. molho,
Ponho de molho primeiro, depende do tipo de produto que eu quero germinar, as horas de molhar depende, mas isso na net, no Facebook, tem imenso. Eu no meu livro, por acaso, também tenho um capítulo de germinados e com água deixei de molho. Depois escorre, lava bem, põe num frasco de vidro e tapa com uma rede. Certo. Portanto, vai molhando, entrando água, vai lavando, todos os dias faz esta operação, molha, escorre a rede, vira, escorre a água E a coisa vai deixa crescendo. ficar, e a Quando coisa está vai crescendo. crescida, pumba. Quando está crescido, tira e pode até guardar num frigorífico num frasco de vidro. Ou E posso comer no próprio dia. Ou pode comer no próprio dia, melhor ainda, não é? E depois pôr em sandes, não se pode é cozer. acompanhar, Tem que se comer em cru. Maravilha, Com saladas. doutora. Portanto- Tem muitas enzimas digestivas para quem tem dificuldade em digestão. Um bocadinho destes brotes no meio da refeição é excelente. Maravilha. Já arranjei aqui uma outra, arranjámos todos aqui um outro tema para trazê-la cá. Então. Lembra-se quando estava a dizer que secciona os alimentos pelas fases do dia? Exatamente. Isso era muito super giro. importante. Isso é muito alimentos importante. que se deve- Cronoalimentação. Crononutrição. Se deve comer de manhã, à tarde Crononutrição. e à noite. Pode ser. Especialmente para aquelas pessoas que têm vontade de comer doce ao fim do dia. Sim, Vão ver sim, quem é. sim, sim. Claro, Temos claro. vontade de comer doce ao fim do dia. Resulta super bem. Está Controlamos. combinado, doutora. Estamos combinadíssimos. Crononutrição. Combinadíssimos. Um aplauso à doutora Alexandra. Crononutrição. Mais Muito nada. obrigado por ter vindo. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos para o intervalo. Já voltamos. Até já. Já, sim, senhora. Vamos ver em que lugar é que ele está. É verdade.